Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações, notícias da nossa Bolsa de Valores. Eu procuro selecionar aquelas que me chamaram mais atenção e que eu entendo possa ter mais relevância para que a gente possa, a partir daí, ter conclusões mais consistentes na hora de tomar decisões da nossa carteira de ações. Neste caso, eu vou abordar a questão do imposto de renda, uma notícia interessante, eu diria até uma notícia positiva para o investidor. O governo que sinaliza com aperto as distribuidoras de energia e o que está acontecendo com a nossa bolsa, que haja fuga de capital em ordens interessantes, elevadas. Vamos começar aqui por essa notícia da Money Times. Essa notícia ela é assinada por Juliana Américo e ela é uma notícia do dia 4 de abril de 2024, portanto ela é do dia de hoje. E o que diz aqui a notícia para nós, para a gente tentar dar uma entendida como é que está o nosso mercado nesse momento, é sobre fuga de capital do Brasil, que está perto aqui dos 25 bilhões. Nessa notícia, nós vamos encontrar que os investidores estrangeiros estão virando as costas para o Brasil. Os dados da B3 mostram que só neste ano já foram retirados 24,4 bilhões, ou seja, 24 bilhões e aproximadamente 430 milhões da Bolsa Brasileira, o que representa mais da metade dos 44,9, quase 45 bilhões que foram investidos no ano passado. Lembrando aqui, tem um detalhe, que houve aquele rally de final de ano, começou ali pelo meio de novembro aproximadamente, e fez disparar a nossa Bolsa de Valores. Então, assim como entra o recurso e a Bolsa tem aquela ascensão, quando é retirado existe uma expectativa de que haja um encolhimento. Mas será que é isso que de fato tende ou que está acontecendo? Os analistas avaliam que a questão fiscal pode estar pesando contra. Quando ele fala em questão fiscal, está se referindo ao arcabouço fiscal. A equipe econômica avalia uma mudança na meta do arcabouço fiscal de 2025. Já estou falando do ano que vem. Olha só que interessante. Se tinha uma projeção, quando esse governo assumiu no início de 2023, de que fecharia em torno de 0,5% a 1% de déficit. Ficou a 2,5% do PIB. E depois tinha uma projeção que em 2024 haveria déficit zero. Todos os indicativos dão conta de que isso não vai acontecer. E agora estão tentando ajustar para o ano de 2025. E também não foram vistas com bons olhos. Aqui a matéria ela se perdeu botando essa parte que eu deixei de marcar, mas o que não foi visto com bons olhos foram as interferências do governo, nós discutimos aqui no canal, da Petrobras e na Vale. Isso tudo tendo acontecido no mês de março. E olha que recém nós estamos no início do mês de abril. Some-se a isso o fato de que o Banco Central está decidindo como será o futuro do seu afrouxamento monetário. Em outras palavras, está reavaliando. Acho que essa seria a palavra mais ajustada. Porque tinha uma projeção de mais sucessivos cortes na ordem de 0,5% nos nossos juros, na nossa taxa Selic, e no entanto, a gente já disse aqui no canal, né, que parece que está revendo para ter talvez só mais uma garantida e depois vamos ver como é que fica. Isso tudo enquanto se aguarda pelos primeiros cortes nos juros por parte do Banco Central americano, que na realidade já sinalizou que talvez isso não venha a acontecer tão cedo. E aqui tem uma parte aqui que é sobre o que esperar das bolsas internacionais. Então, claro, tem reflexo. Será que elas vão atrair os investidores ou será que os investidores vão liberar para outros mercados, como é o caso da nossa bolsa aqui? Os investidores estão esperando pelos dados do payroll, que é para marcar lá o índice de aumento ou diminuição do emprego nos Estados Unidos. Ou seja, está falando do seu mercado de trabalho. Não sei se é isso que estão esperando. De qualquer forma, enquanto não se avalia isso, o jeito é acompanhar os dirigentes do Banco Central americano e ver o que eles estão falando. Então, só essa semana, 7 integrantes já fizeram discursos, mas o mais importante é que o presidente do banco ele manteve cautela e reticência sobre quando os cortes serão realizados, porque, na verdade, eles não estão conseguindo ver a inflação indo na direção dessa meta deles de 2%. Então,
nem eles esperam que seja apropriado, fazer uma redução de juros até que se tenha uma maior certeza de que a inflação de fato está sendo reduzida em nível sustentável na direção dessa meta. Então parece que está meio que tudo travado. De qualquer forma, isso é só um complemento, porque o principal da notícia que eles estão dizendo é que a fuga de capital foi por conta daqueles dois fatores ali que eu acabei de citar. Mas eu não tenho essa impressão. Eu acho que realmente o capital estrangeiro aportou aqui com fins especulativos, teve o seu resultado e pulou fora. Pelo menos é a minha visão. A tal ponto que, se nós formos olhar para a nossa bolsa de valores no dia de hoje, o Ibovespa está aqui marcado. Veja que ele está subindo 1,62% no dia. Agora, nesse dia 4, é 1h50, 10 para as 2 da tarde. E veja como está tudo em verde aqui. Então, está otimista. O que a gente olha para este gráfico aqui, que mostra o nosso Ibovespa? Dê uma olhada no que está acontecendo, essa coluninha verde que está subindo aqui. Mas isso já aconteceu no passado. Aconteceu aqui e depois ela voltou bem forte em vermelho. Aconteceu aqui e voltou bem forte em vermelho. E aconteceu aqui que voltou bem forte em vermelho. E quando isso aconteceu em vermelho, ela voltou um pouco mais forte em verde. Será que vai acontecer a mesma coisa ou será que nós vamos ter uma subida parecida com essa? As probabilidades estão indicando que talvez a gente espere algo vermelho nos próximos dias. Eu não estou afirmando nem que sim nem que não, só estou dizendo o que a gente viu que aconteceu nos últimos tempos. E se de fato isso acontecer, talvez esteja havendo a sinalização de algumas oportunidades para a compra de ações para a nossa carteira. Agora, trocando para o nosso próximo assunto, que está publicado aqui no Poder 360, é assinado por Geraldo Campos Júnior e é uma reportagem de ontem, no dia 3 de abril de 2024. E o que está mencionado aqui é que se pretende arrancar até a última gotinha das distribuidoras, segundo o ministro de Minas e Energia. O processo de renovação das concessões buscará aumentar a qualidade dos serviços e das concessionárias de energia. Bom, aí aqui vai ficar a seu critério se você acredita mesmo no que está dizendo o ministro. O ministro de Minas e Energia afirmou nesta quarta-feira que o governo vai arrancar até a última gotinha das distribuidoras de energia elétrica no processo de renovação dos contratos para aumentar a qualidade dos serviços prestados. O governo trabalha na elaboração, aqui me coloca uma pulga atrás da orelha, o governo trabalha na elaboração de um decreto que vai balizar as negociações para prorrogar 20 concessões que vencem entre 2025 e 2032. Quer dizer, então são regras de renovação. Sempre que o Estado começa a colocar regras, isso para mim é sempre um fator assim, de preocupação, porque nós já temos regras demais pesando sobre nós. Então, segundo o ministro, ele vai usar esse momento para arrancar até a última gota todas as gotinhas possíveis e toda a energia possível do processo de renovação a favor da qualidade dos serviços e das distribuidoras. Isso na visão deles. Ele está, em se tratando do tipo de governo que nós temos e do tipo de partido que aí está e pelo histórico que esse partido já teve, eu acho que se eles forem estratificar até o limite do que eles podem, normalmente é em benefício da sua questão político-partidária. Isso aí foi dito depois da cerimônia de assinatura de 3 novos contratos de transmissão de energia. Então só deixei marcado aí como curiosidade, ou seja, ele está cumprindo o que está na legislação e não foi para tirar até a última gota de quem transmite energia. O ministro citou novamente o caso da Enel. Por que eu deixei isso aqui marcado? Porque essa reportagem toda ela é em função do caso da Enel. Está ali meio perdidinho no meio, a gente não dá muita bola, mas esse é o cerne principal dessa história toda. Eu já vou concluir sobre isso, porque eu vou voltar aqui. Então, o ministro, ele afirmou que exerceu seu dever ao enviar para a ANEEL o pedido de abertura do processo para apurar se os índices de qualidade da Enel, ou Enel, alguns dizem que é Enel, os caras ficam sacaneando se é Enel ou Enel. Eu falo Enel e ponto final. De qualidade da distribuidora, se esses índices eles estão sendo cumpridos.
voltou a dizer que a empresa pode perder a concessão se não corrigir as suas falhas. E aqui faz a citação para eles. Mesmo tendo a firmeza que eu tive, ou seja, ele faz um autoelogio, né, com a Enel, eu digo que ela pode sim readequar e mudar a qualidade dos seus serviços, mas isso vai depender dela. Tem que fazer o que deve ao Brasil. Tem demonstrado ineficiência e não estar cumprindo com rigor seu índice de prestação de serviços. Então, veja que neste pedaço aqui nós estamos falando do caso da Enel em São Paulo, certo? Mas aí, quem estava lá fazendo a entrevista vai perguntar para ele: tá bem aqui, ministro, mas e com relação à Light, distribuidora de energia do Rio de Janeiro, que está em recuperação judicial, também poderia perder a concessão? Aí, o que aconteceu? Evitou comentar o caso e falou que a situação da Enel é atípica. Será que ela é atípica? Bom, e aí ele completa: eu não vou entrar no caso da Light. O caso da Enel ele foi atípico, mas vamos tratar disso no momento da renovação, que eu sou favorável e que o TCU, Tribunal de Contas da União, ele é favorável lá da Light. Aponta que é decente e legal em seu relatório. Embora tenha dito que quem vai decidir é o poder concedente, no caso é o executivo, né, apontam que o governo tem respaldo legal para fazer isso, ou seja, quer fazer esse decreto que ele está concebendo. Bom, agora vamos ao fato que a interpretação é a seguinte: tudo isso aí remete à briga pela Prefeitura de São Paulo. E realmente a Enel, o pessoal tem reclamado muito, principalmente desde a última tempestade que aconteceu por lá, se eu não me engano. Eu não estou muito certo, ou foi em dezembro ou foi em janeiro, e começou com falta de energia elétrica, problemas na distribuição. E a partir daí, também a gente tem visto que o atual prefeito de São Paulo, que é o Rodrigo Nunes, o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, ele suplantou o candidato que vem pelo governo federal, né, que é o Boulos, então uma junção ali do PSOL com o PT. Ele suplantou nas pesquisas e agora veio a pressão sobre quem conduz as campanhas para que isso possa ser retomado, e um dos pontos que eles estão atacando é justamente na questão de energia elétrica, porque se isso aí for resolvido, fica em nome do candidato à sucessão pelo PT-PSOL, pelo PSOL-PT, e em detrimento do atual prefeito de São Paulo. Na verdade é uma briga política, tanto que não houve sequer questão de mencionar o caso da Light no Rio de Janeiro, onde lá o atual prefeito ele é o candidato do governo federal. Então não passa de uma discussão meramente política, mas isso aí pode ter algum reflexo. Eu marquei outras coisas aqui embaixo, mas eu acho que o mais importante disso está aqui. Depois, né, o mais importante era essa questão política que tem por trás, que a gente precisa entender. Se você for de São Paulo ou Rio de Janeiro, você sabe em quem você tem que fazer a sua escolha. Mas as distribuidoras que têm a renovação naquele período, 25, 32, são essas que estão apontadas aqui, que nos traz pelo Poder 360. E veja que tem aqui a EDP, que já está fora da bolsa, a Light, do Rio de Janeiro. Tem a Enel aqui também, no Rio de Janeiro, aqui, curioso isso aparecer aqui. E a gente vai, outros nomes interessantes, como a Energisa, que a gente gosta de falar aqui no canal, a Neo Energia, a RGE, que ela atua bastante no Rio Grande do Sul, deve ser a RGE Sul, a CPFL, que é uma das empresas que a gente estuda muito colocar na carteira, e aí está aqui a Enel São Paulo, que vence bem perto aqui, em 2028. E tem outras, né? Outras empresas, você pode olhar a lista como um todo, pode dar um pause, um print e verificar o que mais interessa para você. E, por fim, uma notícia que eu achei boa, uma notícia interessante, ela está publicada no Estadão, ela é assinada por Giordânia Neves e Fernanda Trisotto, e ela é do dia de ontem também, dia 3 de abril de 2024.
Então, o governo prepara projeto de imposto de renda que altera limites e prazos para tributação de investimentos na Bolsa. Quando ele fala em limites e prazos, basicamente ele vai dizer duas coisas. Por exemplo, quem faz day trade, né, você sabe ali que abaixo de 20 mil você não tem tributação. Se passar, então é isso. Talvez ele altere esse limite. E depois, se você ultrapassa esse limite, que tempo você tem? Você tem dentro daquele mês para pagar. Talvez ele esteja na proposta alterando esse limite. Então, basicamente, deve falar alguma coisa sobre isso durante o decorrer da matéria. E veja que isso aí tudo foi pactuado com o mercado. Então, se tem o pactuado com o mercado, você já pode entender que é um movimento de cunho político. Ainda que, eventualmente, seja bom, né, para quem está no mercado e possa ter algum custo para o cidadão como um todo, mas isso aí alguém tem que melhorar a sua imagem, e nesse caso quem está precisando melhorar é o governo federal. O governo vai enviar uma proposta de lei para aprimorar regras de tributação sobre aplicações financeiras. Desculpem. Altera de mensal para trimestral a periodicidade de tributação de ganhos na bolsa. Então, o sujeito que é day trade, swing trade, então ele vai ter agora esse prazo elevado para trimestral. E eleva o limite de isenção de imposto de renda para investidores em ação de 20 mil para 60 mil. Aqui é maravilhoso, né? Essa informação. Ou seja, se você fizer a venda dentro do mês, ela supera os 20 mil, agora está batendo no 60, né? Então antes dos 60 você não paga imposto de renda. Interessante isso, né? É uma negociação para fins com o mercado. A cobrança de 15% sobre as transações será mantida. 15% é o seguinte, o que ele está dizendo aqui? Você agora vai vender 60 mil. Se você vendeu com lucro, entre a diferença que você aplicou e o valor que você está retirando, digamos, 55 mil. Então, de 55 mil, você aplicou 45, você vai pagar 15% nesses 10 mil reais e você ainda tem o prazo para pagar isso elevado, aumentado. Em vez de pagar dentro daquele próprio mês, você vai pagar aí. Você pode pagar dentro de 3 meses, eu só não sei se é a contar do dia ali que você está ou se é o mês contando como um todo. Aí eu não sei dizer, teria que acessar o documento, eu não tenho o documento em mãos. Porque, veja que a proposta aqui, ela reduz, olha só que interessante, de 20% para 15% a alíquota de imposto de renda cobrada nas operações de day trade, que ficou igual agora a de swing trade. Ou seja, se isso aí ocorrer dentro do mesmo dia, que era diferenciada a cobrança, então agora está reduzido. O pessoal que é day trade vai ficar feliz da vida em saber disso. Vamos ver o que mais aqui que eu marquei, que eu achei interessante, né? Que o ministro da Fazenda ainda disse que o projeto, segundo ele, está maduro. Como eu disse, foi pactuado com o mercado. Aliás, o mercado não estava vendo com bons olhos o governo. Chegou a dar um crédito para o ministro da Fazenda, voltou atrás e parece que agora ele está tentando compor essa questão. A medida, segundo ele, compõe o pacote de reforma tributária sobre a renda que ainda será enviado ao Congresso este ano. A expectativa é de que as propostas avancem após a regulamentação da reforma de imposto sobre o consumo. Na verdade, se você prestar atenção, se você for olhar lá a reforma tributária, isso que está aqui, isso aí é uma negociação. Sugere, eu não estou dizendo que porque é muito forte dizer que isso tem uma negociação aí por trás. Mas eu imagino que os cálculos já devem ter apontado que a tendência de arrecadar muito mais no imposto sobre consumo do que nesses impostos vindo desses investimentos em bolsa de valores é bem maior. Então, toca ali imposto sobre consumo e do outro lado o mercado fica satisfeito e de boquinha fechada e não diz nada sobre isso. Nós trabalhamos no mercado, então a verdade é a seguinte, né? Estaremos bem com essa proposta e o restante da sociedade eu acho que não vai estar tão bem. Mas o que a gente vai fazer? Outro capítulo do projeto uniformiza em 15% a alíquota da tributação de rendimentos que são oferidos dessas ETFs. As ETFs elas simulam índices
por exemplo, você pode comprar ETF do Ibovespa. Ele vai simular os índices que estão ali no Ibovespa. Então cresce conforme cresce o índice Ibovespa, mais ou menos parelho. E no caso de empresas que estão ali pagarem dividendos, porque isso é um fundo, eles normalmente são revertidos automaticamente para a compra de novas ações, ou, e tem alguns casos até que eles são distribuídos para aqueles que compraram esses ETFs. É interessante, principalmente para quem é iniciante, isso, entender mais ou menos como é que é essa mecânica de funcionamento. O problema é que você não tem controle sobre isso e eventualmente pode pagar alguma taxa. A proposta também pretende permitir a dedutibilidade de perdas decorrentes de operações com derivativos. Derivativos são as opções, com hedges de proteção no exterior. Então os hedges já eram. Então, além daquele hedge que é consumido, a operação como um todo. É isso que ele está dizendo, que ele está fazendo aqui, que é uma coisa boa. É um aumento uma ampliação de algo que já era concedido. A minuta desse decreto, né, foi disponibilizado aqui para Estadão Broadcast e eles tiveram acesso. Então eu não posso comentar muito, não posso avançar muito sobre isso porque eu não tive a minuta. Eu só estou falando aqui com base no que eles estão dizendo. E tem mais algumas questões aqui interessantes que foram levantadas com relação à tributação. Eu não vou avançar muito sobre isso até para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu sugiro para você dar uma olhada nessa reportagem do Estadão. Também é uma informação aqui interessante para o mercado financeiro, mercado de capitais. Então, temos aí boas notícias do ponto de vista de tributação. Temos aí uma questão do governo se posicionando de forma mais política nas questões que estão envolvendo energia, mas é uma finalidade voltada principalmente à capital do estado de São Paulo. E também nós demos uma olhada nessa fuga de capitais da Bolsa de Valores, mas parece que pelo menos no dia de hoje não tem impactado. Será que isso vai ser constante, essa subida? Ou será que vai acontecer como as vezes recentes anteriores, onde a gente vai esperar uma queda nos próximos dias? Se cair, surge a oportunidade. Até lá, aguardemos. Dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.